Olá pessoal, tudo bem? Retomando as gravações aí, né? Um pouquinho ainda com a voz em recuperação, como eu expliquei no vídeo anterior, a gente deu uma paradinha, mas vamos voltar aqui falando da Lei 184 de Arujá e lembrando que teve mudança, né? Teve retificação, então se você não viu ainda é importante ver, porque, por exemplo, educação infantil, essa lei caiu, né? Ela não vai ter mais, né? Foi trocada pelo Estatuto do Magistério, se eu não me engano, e pelo Decreto 6666, que é do Regimento Escolar Interno. Então, se você não viu o vídeo que eu explico por que eu parei os vídeos, né? Assista, porque lá eu explico essa mudança, ou então vai lá no site da Manca do concurso de Arujá e olha a retificação, que é importante, né? A Lei 184 permanece para os outros cargos, mas não mais para o de educação infantil, tá bom? Se você também quiser ajudar o canal, agora tem aquele coraçãozinho lá que você pode colaborar diretamente, e você sempre colabora deixando o seu like, seu comentário. Isso ajuda a gente a dar sequência nesse trabalho, né? A cada vez tentar produzir mais vídeos aí para vocês. Então, vamos falar aqui sobre o Estatuto dos Funcionários do município de Arujá e vamos falar as coisas elementares, né? Então, o artigo 1, por exemplo, coloca que é essa lei que institui o regime jurídico, né, dos funcionários públicos do município de Arujá, tá? Então, né, sempre eu comento que para os efeitos legais desse estatuto, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público, artigo 2. O cargo público, né, no artigo 3, para os efeitos desse estatuto, é o criado por lei em número certo, com denominação própria e pago pelos cofres. Quase a voz está ruim ainda. Cofres do município. O que acontece, gente? Quando você faz um concurso, você só pode chamar os cargos que existem, né, que estão criados em lei. Então tem um número lá, X professores, a prefeitura tem, sei lá, 200 professores. Então não pode chamar 201, 202, né? Muita gente não entende isso, às vezes fala, não, mas a prefeitura precisa. Mas às vezes a prefeitura precisa, mas não tem o cargo criado em lei. Por quê? Porque ela tem os 200 cargos preenchidos, aí tem gente de licença gestante, gente de licença sem vencimento. Então o cargo não está vago, tá? É importante entender isso. Artigo 4, né? O vencimento dos cargos públicos obedece os padrões fixados em lei. O artigo 5 é vedada a prestação de serviços gratuitos, né? Eu já vi isso cair em concurso, né? Você não pode, a não ser que seja pela lei do voluntariado, fazendo um serviço de graça para a prefeitura, né? Vou ficar trabalhando aqui na prefeitura, não, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Só para, assim, algumas coisas básicas que podem aparecer aí no concurso, tá? Os demais aqui, eu vou até pular e vou direto aqui para a vacância, porque a intenção desse vídeo, né, é falar aquilo que pode cair. Tem muita coisa ali que dificilmente cai, né? Às vezes uma banca pode, mas não acredito. Então, provimento e vacância é importante. Quando que os cargos, né? Primeiro, artigo 12, provimento é o ato de preenchimento do cargo público. Então, aí normalmente por concurso público, né? De provas e títulos. Também tem o provimento através de cargos em comissão, né? Também pode acontecer, existem alguns cargos previstos, são os chamados comissionados, né? Mas o processo, né, quando você tem o provimento, eles são providos por nomeação, né? Então, tanto os concursados quanto os cargos em comissão, eles podem ser nomeados, né? Por exemplo, secretário de educação é um cargo em comissão, ele é nomeado, né? Você passou no concurso, você vai ser nomeado, tá? Então eles são providos por nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento, tá? Então são as formas de
preenchimento, né, de provimento dos cargos públicos, tá? São essas aqui, né? Nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento. Nós vamos explicar o que é reintegração, né? É quando você entra na justiça, você foi demitido e tal. Reversão é quando você se aposentou e por algum motivo sua aposentadoria foi revertida, aí você tem que voltar ativa, né? Então nós vamos explicar a diferença de reintegração, readmissão, tudo isso para vocês mais na frente. Artigo 14, né? São requisitos para o provimento de cargo público aqui e ser brasileiro, ter completado 18 anos de idade, estar no gozo dos direitos políticos. Muita gente me pergunta, eu posso fazer um concurso com 17 anos de idade? Sim, mas quando você for chamado, você tem que ter 18 anos, né? Não pode entrar com menos de 18 anos no serviço público. Estar quite com as obrigações militares, ter bom procedimento, gozar de boa saúde comprovada em inspeção médica, possuir aptidão para o exercício da função, né? Ter atendido as condições especiais prescritas, né, para determinados cargos e carreiras. Então, professor exige o diploma de pedagogia, você tem que ter, né? E ter se habilitado previamente em concurso público, tá? Normalmente, né, o preenchimento das vagas é por concurso público. Então, você tem que saber isso aqui do artigo 13, tá? Quais são as formas de provimento? Pode aparecer uma pergunta, são formas de provimento, exceto, ou são formas de provimento, né? E o cara colocar algo que não é, tá? Pode aparecer essa pergunta, por isso eu estou destacando. Bom, nomeação, né? Nomeação é o que todo mundo quer, é passar no concurso público. A nomeação, artigo 15, é o ato pela qual a autoridade municipal admite o cidadão para o exercício do cargo público e será feita, inciso 1, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou carreira. Olha só o 2 que eu já comentei, em comissão, quando se tratar de cargo isolado, que em virtude da lei deva assim por ser provido. Por exemplo, o cargo de secretário de educação é um cargo isolado, né? Um cargo ali, secretário de administração, são cargos isolados, né? Não tem uma carreira ali, né? Por exemplo, professor tem uma carreira, né? Tem um estatuto e tal. Secretário não, né? Secretário sendo nomeado, você não pode, né? Não vai subir lá um cargo em comissão. Em substituição também, conforme disposto no capítulo 10, título 2 desse estatuto, né? Parágrafo único. A nomeação em substituição não excederá 2 anos, exceto no cargo isolado ou de carreira cujo titular esteja afastado por impedimento legal. Então, olha aqui um número, né? Substituição não excederá 2 anos. É importante você ter esse número, anotar, porque as bancas gostam de perguntar números, né? Então pode cair lá, de acordo com a lei complementar 184, a nomeação e substituição não excederá, aí pontinhos, né? Anos, aí vem lá 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Se você nem leu o estatuto, a lei complementar 184, né? Você não vai saber, tá? Então, olha só, entende-se por autoridade municipal para os fins desse estatuto ao prefeito municipal ou presidente da Câmara, conforme o cargo, né? Um da Casa Legislativa, que é o presidente da Câmara Municipal, e o outro do Executivo, que é o prefeito municipal, que são as autoridades, né, aí máximas da prefeitura e da Câmara, né? Artigo 17, a nomeação obedecerá à ordem dos classificados, né, dos candidatos classificados habilitados em concurso, então sempre seguindo essa ordem de primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Isso tudo é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, existe aí um grande controle sobre isso, né? Para que todo mundo seja chamado dentro da sua coisa. E olha aqui traz o estágio probatório é período de 2 anos de efetivo exercício. O que aconteceu, gente? A Constituição já mudou isso,
não é mais 2 anos, agora são 3 anos, e alguns estatutos, como esse aqui de Arujá, ainda não promoveram essa mudança, tá? Então, se a banca perguntar, no estatuto ainda traz 2 anos, mas a banca não vai fazer isso, porque senão vai dar polêmica, né? Por conta que a Constituição já estabeleceu que estágio probatório é de 3 anos de efetivo exercício, tá? Portanto, né, esse é uma lei, um parágrafo. Ah, Fábio, mas não está atualizado? Não está atualizado porque a prefeitura não atualizou, né? Porque a lei está assim até hoje. Então, se você pegar lá no site, ela vai estar desse jeitinho. Não foi ainda. Aliás, eu estou pegando aqui do site, né? Não foi revista esse ponto aí. Portanto, acho que a banca não vai criar confusão nesse sentido. Mas, no período de estágio probatório, vai se apurar os seguintes requisitos: idoneidade moral, assiduidade, disciplina, eficiência e sanidade mental comprovada, tá? Então, comprovado, ó. Idoneidade moral, assiduidade, disciplina, eficiência e sanidade mental comprovada. É importante você saber isso. Compete à seção de pessoal a informação dos chefes competentes no prazo do estágio probatório relativo a cada funcionário 60 dias antes do seu término. Outro número importante. Então, antes de acabar o estágio probatório, tem que ser comunicado, né, ali se o funcionário está apto ou não. Parágrafo 3º. Os chefes de repartição aos serviços que sirvam funcionários sujeitos ao estágio probatório, 50 dias antes deste, informação ao diretor, a essa autoridade municipal, sobre funcionários, tendo em vistas enumerados os itens de 1 a 4 do parágrafo 1, e opinarão a favor ou contra a confirmação se o funcionário realmente vai adquirir o caráter de estabilidade ou não, tá? Então, olha aqui, ó, contra a afirmação. Dessa informação, se contrária, será dada vista ao estagiário, né, pelo prazo de 5 dias. Então, qual é o prazo? Você não foi aprovado no estágio probatório. Qual é o prazo? 5 dias para você fazer ali a sua defesa. Guarda esse prazo aí, marca aí. Julgada a informação, parecer a defesa, a autoridade municipal, se julgar aconselhável a exoneração do funcionário, determinará a lavratura do respectivo decreto ou ato. Então, vamos supor que você foi lá na prefeitura de Arujá e não passou no estágio probatório. Você tem 5 dias para recorrer. Aí, foi julgado a sua defesa e realmente eles falaram, olha, é melhor exonerar mesmo, né? Claro, porque você não teve aí aquilo que é exigido aqui, ó. Você faltou muito, você fez algo que é fora da moral, né? Sei lá, desviou alguma coisa, não tinha disciplina, não era um funcionário eficiente, enfim, tudo isso pode levar à sua reprovação, né, do estágio probatório, mas sempre garantindo o direito ao contraditório e ampla defesa e os 5 dias. Bom, se o despacho, né, parágrafo 6º da autoridade municipal for favorável à permanência do funcionário, a confirmação não dependerá de qualquer novo ato. Lembrando que nesse caso é a autoridade máxima do município que exonera, que é o prefeito. Se ele julgar que não, né? Não. 7. A apuração dos requisitos de que trata esse artigo deverá processar-se de modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes de findo o período de estágio, tá? A conclusão do estágio implicará na efetivação automática do funcionário e independerá de qualquer ato. Então, passou, ok, né? Concurso, né? Concurso é o processo de seleção exigido para ingresso no funcionalismo público. A primeira investidura em cargo de carreira ou isolada efetuar-se-á mediante concurso, né? Eu já expliquei, vou explicar de novo para enfatizar. Carreira é aqueles quadros que tem uma carreira lá, professor, médico, né? Tem um quadro ali. Isolado é aqueles cargos que tem apenas um cargo ali, como eu falei, secretários, né? São cargos isolados, tá?
Os cargos públicos, artigo 22, são acessíveis e todos, né? Aqui, ó, erro da lei, tá vendo? Ó, a todos, né, brasileiros, preenchidos os requisitos que a lei estabelecer. A nomeação para o cargo público exige aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Lembrando, professor, por exemplo, normalmente os concursos têm provas e títulos, tá? Normalmente, né? Pode ser só prova também. Prescinde de concurso a nomeação para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. São os cargos demissíveis ad nuntum, que a gente fala, né? Uma expressão em latim que diz o seguinte: secretário de educação, estou só pegando o secretário de educação, né? Ele é um cargo de confiança do prefeito, um cargo em comissão, então o prefeito coloca ele e tira a qualquer momento, né? Um cargo em comissão. Tá? E esses cargos existem e são normais, né? Pode ser aí, nesse caso, não precisa de concurso, né? Não existe concurso para secretário de saúde, secretário de educação, não existe. Tá? Artigo 23. Os concursos de provimento dos cargos públicos serão obrigatoriamente realizados em conformidade com as condições prescritas em lei ou regulamento. Compete ao diretor de departamento comunicar por escrito à autoridade municipal a existência de cargo vago que devem ser providos por concurso dentro de 30 dias da vacância. É muito raro isso aqui ser obedecido, né? Às vezes porque o município tem concurso vigente, às vezes porque o município vai ali, de certa forma, economizando, né? Mas por lei, deveria preencher o cargo assim que ele ficasse vago. Então, exonerou alguém, aposentou, faleceu, a administração deveria repor esses cargos, porque aí sim há a vacância do cargo. Nestes casos que eu mencionei, de aposentadoria, exoneração, falecimento, o cargo fica vago. Artigo 25. Exercício interino. O exercício interino do cargo cujo provimento depende de concurso não isenta dessa exigência para a nomeação efetiva o seu ocupante, qualquer que seja o seu tempo de serviço. Os cargos isolados de provimento efetivo que se vagarem antes de serem preenchidos por concurso poderão ser providos por funcionários efetivos de outros cargos isolados ou de finais de carreira de menor ou igual remuneração, respeitada a habilitação necessária ao desempenho do cargo. Tem cargos que só existe aquele cargo na prefeitura, né? Um cargo isolado. A abertura, artigo 27, do concurso far-se-á por edital publicado no Diário Oficial, com publicação mínima de 3 dias e no lugar de costume no Paço Municipal, no qual conste o prazo nunca inferior a 10 dias. Hoje, com a internet, se publica nos sites, nos diários eletrônicos, né? Já existe muito a abertura para isso. Olha só, uma coisa que não está em acordo, por exemplo, com a legislação atual, com a Constituição, condições para inscrição em concurso. Muita gente me perguntou isso. Então tem uma idade mínima de 18 e 35 anos? Não. Né? Isso aqui é anticonstitucional, não foi revisado, é mais um ponto aqui que não foi revisado pelos legisladores de Arujá. Mas ainda está isso? Sim, ainda está isso na lei, mas ela não vale porque a Constituição permite que você faça concurso de 18, né? No mínimo você tem que ter 18, está certo, mas não pode ser no máximo 35 anos. O que você não pode fazer se você já está em condições de aposentadoria compulsória, que é 75 anos. Aí realmente não pode, tá? Mas 35 anos, não, tá errado aqui, né? Se fosse 75, estaria correto, né? 75 anos, sim. Idade máxima, você não pode. Você pode até com 74, mas 75 já não. Porque 75 anos é a aposentadoria compulsória, né? Estar em gozo com os direitos políticos, ok? Estar quite com as obrigações militares também, em caso de homem, né? Ter bom procedimento, gozar de boa saúde, inspeção médica, comprovada inspeção médica e atender às condições especiais previstas para o provimento do cargo, né? Pode também concorrer
nos concursos servidores já efetivados em qualquer caso e que pretendam concorrer às vagas existentes em padrões e superiores sem observância do limite de idade, né? Então, o artigo 29 aqui, por exemplo, eu sou funcionário de Arujá, sou técnico administrativo, fiz de engenharia, abri o concurso para engenheiro, vou prestar em iguais condições com todo mundo, né? Não existe mais o concurso interno, processo, você passar de técnico para engenheiro, mudança de cargo interno, assim, não existe mais, porque isso foi vedado pela Constituição de 1988, o chamado concurso interno. Se você quiser mudar de cargo, né, numa prefeitura, aí você tem que fazer o concurso, tá? Ah, mas professor, eu conheço gente que é professor e vai para cargo de coordenador. Aí porque aquele cargo de coordenador é um cargo em comissão, um cargo, né, ali de acesso em comissão, né, um cargo comissionado. Não tem nada a ver. Você, quando acaba o teu cargo de coordenador, você volta para a sua função de professor, tá? Então é um cargo temporário. Nesse caso, né, não existe, o professor pode ser designado diretor, sim, né? Então existe algumas coisas assim, mas não mudar de função, né? O cara sair de técnico, sei lá, de agente escolar para professor, não pode, mesmo ele fazendo faculdade. Pode se ele prestar o concurso, aí sim. Tá? Aplica-se, né, parágrafo único, a contagem de pontos estabelecidos para os interinos, encerradas as inscrições legalmente processadas para concurso de investidura de qualquer cargo, não se abrirão novos. Então tem um concurso lá, não vai abrir um novo concurso, tá? Artigo 32, as provas, qualquer que seja a sua forma, versarão sobre matéria diretamente relacionada com as atribuições do cargo em concurso e serão de avaliação objetiva, destinada a revelar a capacidade do candidato, seus conhecimentos, aptidões e formação profissional. Parágrafo 1. As questões de prova serão organizadas por uma comissão de concurso constituída de funcionários estáveis, nomeadas pela autoridade municipal. Então, até isso aqui, ó, já está defasado. Por quê? Porque a administração pode contratar uma banca, né, como fez com a banca Nosso Rumo. Então, não tem nem mais esse sentido isso aqui, né? Antigamente, sim, as próprias prefeituras acabavam organizando, hoje a maioria acaba solicitando aí uma empresa para fazer os concursos, né? Parágrafo 2, a comissão de concurso referida no parágrafo anterior será composta de 3 membros e terá por finalidade a organização geral dos concursos, podendo nesse senhor solicitar e requisitar a cooperação de elementos técnicos do poder municipal que julgar necessário, bem como elementos estranhos ao quadro municipal mediante autorização municipal competente, como uma empresa que organiza, né, os concursos, tá? Vou até pular isso aqui, né, porque aqui explica mais sobre os títulos, classificação. É muito raro cair, né, essas questões aqui numa prova de concurso. Agora, posse, sim, né? Posse cai. Posse é investidura em cargo público ou função gratificada. Não haverá posse nos casos de promoção e reintegração, que nós já vamos falar. São competentes de dar posse, artigo 40, o prefeito, inciso, os diretores de departamento e os funcionários do seu gabinete, o presidente da Câmara, ao diretor de secretaria, os diretores dos servidores que lhe sejam subordinados. A posse pode se verificar mediante assinatura pela autoridade competente, pelo funcionário, de um termo que este promete cumprir fielmente os deveres do cargo e as exigências desse estatuto. Então, posse é algo onde você ali começa a sua caminhada no serviço público. Parágrafo 1. No ato da posse, o funcionário fará em caráter confidencial a sua declaração de bens. Isso já caiu como questão. Então, toda vez que você toma posse, você tem que ali apresentar a sua declaração de bens. A declaração, parágrafo 2, será apresentada em envelope lacrado, autenticado pelo funcionário e pela autoridade competente para empossar e guardar em arquivo
especial no órgão encarregado do pessoal. Só por determinação de comissão de inquérito é que essas declarações se tornarão públicas, parágrafo 3. A transgressão, parágrafo 4, a que se estatue o parágrafo anterior envolve responsabilidade sujeito à penalidade administrativa. Se você não entregar sua declaração, você pode sofrer aí penalidades, né? A declaração de bens será devida uma única vez por ocasião da primeira posse. Isso aqui é importante, esse prazo, porque as bancas costumam cobrar. A posse deve se verificar no prazo de 30 dias contados do ato da publicação do provimento. Então, saiu o seu provimento do cargo, você tem 30 dias para tomar posse, tá? 30 dias, não esqueça. Parágrafo 1. Esse prazo poderá ser prorrogado até 60 dias por solicitação escrita do interessado e mediante ato fundamentado da autoridade competente. Vamos supor que eu prestei para o Arujá, moro em outro município, estou fazendo a minha mudança, estou procurando casa, preciso de mais tempo para me ajeitar, eu vou lá e peço uma prorrogação de prazo e justifico, né? Então, o prazo da posse, que pode cair como pergunta, 30 dias, não esqueça. Pode ser prorrogado? Sim. Dependendo, né, da autoridade ali autorizar isso, né? E você tem que fundamentar por que você está pedindo essa prorrogação. Parágrafo 2. Se a posse não se der dentro do prazo inicial ou da prorrogação, será tornada sem efeito por decreto a nomeação. E aí chama outro, tá? A pessoa não tomou posse, não apareceu, opa, chama outro, e aí aquela nomeação ficou sem efeito. Artigo 43. A autoridade que der posse deverá verificar sob pena de responsabilidade se foram satisfeitas as condições estabelecidas, né? Ou seja, se a pessoa tem o diploma, tudo certinho, que solicitou no edital. Fiança, nem vou falar porque isso não cai. Agora, exercício, gente, exercício cai. O que é o exercício? Posse é uma coisa, posse é você ir lá e assinar, tá? Foi lá, tomei posse, assinei. Agora, o exercício é quando você começa efetivamente a trabalhar. Olha aqui, ó, artigo 46. O exercício é a prática de atos inerentes à função pública. Comecei a dar aula, entrei na sala de aula, estou lá dando aula e estou em exercício, caracterizando-se pela frequência e pela prestação de serviço no cargo. Artigo 47. O início, a interrupção e reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Artigo 48. Os diretores são autoridades competentes para dar exercício ao funcionário lotado em suas repartições. Olha só. Artigo 49. O exercício do cargo ou função terá início no prazo de 30 dias, contanto da data da posse, da data da publicação oficial do ato em qualquer outro caso. Então, tomei posse, eu tenho 30 dias para entrar em exercício, né? Terá início no prazo de 30 dias, contudo, data da posse, data da publicação. O prazo, parágrafo 1, neste artigo pode ser prorrogado por solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente, no máximo de 30 dias, tá? O prazo inicial para o funcionário em férias ou licenciado será da data em que voltar ao serviço. Às vezes você já é servidor e estava no meio das suas férias e aí te convocaram, aí, né, começa o prazo somente no final, porque as férias não podem ser interrompidas, né? Então você tem que acabar suas férias. Eu sou já funcionário da Prefeitura de Arujá, prestei para outro cargo, passei, me chamaram no meio das minhas férias, aí não pode interromper, tem que esperar acabar as férias para contar o prazo, para você poder tomar posse e exercício, né? Artigo 50. O funcionário nomeado deverá ter exercido na repartição em cuja lotação houver claro, né? Ou seja, eu vou trabalhar na escola X lá em Arujá, então lá fui lotado lá, eu tenho que começar a trabalhar lá. Parágrafo único. Funcionário promovido poderá continuar exercício na repartição em que estiver servido, desde que seja procedida a relotação de cargo dentro do prazo de 30 dias contados da data do provimento. Artigo 51. Nenhum funcionário poderá ter exercício
em serviço ou repartição diferente daquela em que estiver lotado, salvo nos casos previstos no Estatuto ou mediante prévia autorização da autoridade municipal. Então, se eu fui lotado num lugar, eu não posso começar a trabalhar em outro, a não ser que tenha uma autorização para isso, tá? Parágrafo único. Nessa última hipótese, o afastamento do funcionário só será permitido para fim determinado e por prazo certo. Então, vamos supor que eu entrei na prefeitura de Arujá e aconteceu alguma coisa lá que me chamaram porque eu tenho conhecimento para trabalhar num lugar, porque a prefeitura estava precisando por prazo certo determinado, tá? Então, nesse caso, entende-se por lotação o número de servidores que deve ter exercício em cada repartição. Então, a escola tal tem tantos funcionários, a escola X tem tantos, a escola Y tantos. Ao entrar em exercício, artigo 53, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. O que é assentamento individual? Sua ficha lá de documentos, né, da prefeitura. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo estabelecido será exonerado do cargo. Olha uma pergunta inteligente que a banca pode fazer. A posse, quando você não toma posse, o ato é considerado nulo, tá? Considerado nulo, não valeu. Você não tomou posse. Agora, quando você não entra em exercício, significa que você já tomou posse, porque para entrar em exercício você precisa tomar posse. E aí, se você tomou posse e não entrou em exercício, você é exonerado. Não é o ato fica inválido. O ato fica inválido se você não tomar posse, tá? Cuidado para não... Porque tomou posse, você já está funcionário. Você só não entrou em exercício. Entrou em exercício, aí, se você não entrar em exercício, você é exonerado. Se você entrou em exercício, você vai cumprir o estágio probatório até você se tornar estável, tá? Não esqueça isso. Você vai ouvir minha voz rouca falando com você na prova. É rouca, não é louca, tá? Artigo 55, salvos previstos no presente estatuto. Às vezes a voz dá uma travada, porque o negócio está fácil. O funcionário que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos será demitido por abandono de cargo. Olha a diferença aqui, ó. Um funcionário que não entra em exercício, ele é exonerado. O funcionário que entra em exercício, mas falta por mais de 30 dias consecutivos, ele é demitido por abandono de cargo. Perceba que a demissão tem um caráter, ruim, a palavra demitido. Exonerado é uma coisa assim, eu fui para o já, depois eu pensei, não quero. Agora, você tomou posse, tomou exercício, entrou em exercício, aí você, não, mas não quero mais, você abandona, você é demitido, tá? Porque se você não quer mais, você vai lá e pede a sua exoneração, certo? Um funcionário preso, artigo 56, e aqui precisa, isso aqui cai demais, hein, gente? Quando que o funcionário é demitido? Quando ele falta mais de 30 dias consecutivos. Não esqueça, você vai ouvir minha voz na hora da prova falando isso para você. Artigo 56, o funcionário preso preventivamente pronunciado por crime comum ou denunciado por crime funcional ou ainda por crime inafiançável em processo no qual haja pronúncia, será considerado afastado do exercício até que a decisão final passada em julgado, até aguardar o trânsito julgado, ou seja, as últimas instâncias, Então, ele é afastado, segundo o estatuto aqui do funcionário. Capítulo 3 da promoção. Promoção, artigo 57, é o acesso do funcionário dentro da respectiva carreira a cargo de classe imediatamente superior àquela a que pertence. Então, por exemplo, no Estatuto do Magistério, tem lá uma carreira. Você começa com professor, letra tal, número tal, aí você vai evoluindo na carreira à medida que você vai tendo merecimento, e nós vamos falar isso, ou até por tempo de serviço. Olha só, artigo 58, a promoção obedecerá ao critério de antiguidade de classe e ao merecimento
alternadamente, salvo a classe final de carreira, em que será feita a razão de 1/3 por antiguidade e 2/3 por merecimento. Artigo 59. Na promoção por merecimento, a classe de qualquer carreira concorrerão os funcionários colocados por ordem de antiguidade da classe imediatamente inferior. Artigo 60. As promoções serão realizadas anualmente, desde que verificada a existência de vaga. Parágrafo 1. Quando não decretada, seria no prazo legal, a promoção produzirá seus efeitos a partir do último dia do respectivo ano. Para todos os efeitos, será considerado promovido o funcionário que vier a falecer sem que tenha sido decretado no prazo legal a promoção que lhe cabia por antiguidade e merecimento. Isso tem efeitos aí na pensão do funcionário, para as pessoas que ficam. Então, se ele veio a falecer e não tinha sido feito a promoção dele, ela é dada mesmo após o falecimento do funcionário. Não poderá ser promovido o funcionário estágio probatório. Estágio probatório não tem promoção. A cada funcionário promovido será expedido novo título. O funcionário promovido poderá continuar exercício na repartição em que estiver servindo, dentro do prazo de 30 dias contados da data do exercício. Então, foi promovido ali, mas eu fui promovido e tal, mas tenho que arrumar algumas coisas aqui, então você pode ficar 30 dias para passar o serviço, enfim. Artigo 64. Os direitos e vantagens que decorrem da promoção serão contados a partir da publicação do respectivo decreto ou ato, tudo no poder público. Se não tiver ali publicado, não está valendo, Parágrafo único. Ao funcionário que não estiver em efetivo exercício, só se abonarão a vantagem a partir da data da reassunção, Às vezes, se o funcionário não estiver no efetivo exercício, não conta aí essa vantagem. Artigo 65, será declarada sem efeito a promoção indevida e no caso do promovido quem de direito. Às vezes, por algum erro, pode acontecer. Parágrafo 1. Os efeitos dessa promoção retroagirão à data de que foi anulada. É um princípio administrativo que existe aí na administração pública, que ela pode sempre rever os seus atos, se esses tiverem algum vício ali, alguma ilegalidade. Um funcionário promovido indevidamente não ficará obrigado à restituição, ressalvadas a hipótese de dolo, ou má-fé do interessado. Então, vamos supor, o cara fez um esquema lá para ser promovido, então foi má-fé, aí ele tem que restituir. Foi dolo, agiu com intenção de fazer falcatrua, de fazer coisa, aí sim, É vedado ao funcionário pedir por qualquer forma de sua promoção. Parágrafo único. Não se compreende nessa proibição os pedidos de reconsideração. Então, você não foi promovido, você pode ir lá e pedir reconsideração. Artigo 67. A antiguidade será determinada pelo tempo efetivo de exercício na classe. Havendo fusão de classe, a antiguidade abrangerá o efetivo exercício na classe anterior. Às vezes a prefeitura faz algumas junções, Então, tem prefeitura que divide professor de creche, professor de pré-escola, às vezes junta, vira tudo professor de educação infantil. Então, isso é uma junção, fusão de classes, Não estou falando que aconteceu em Arujá, estou dando exemplos. Parágrafo 2. O tempo líquido do exercício interino, continuado ou não, será contado como antiguidade de classe quando o funcionário for nomeado em virtude de concurso para o mesmo cargo. E aqui, gente, é muito importante você saber, o que é efetivo exercício. Por exemplo, férias, para efeito de apuração de antiguidade, classe será considerado de efetivo exercício o afastamento por férias, é efetivo exercício. Casamento até 8 dias. Importante você guardar esses dados. As bancas adoram perguntar, quanto é o funcionário casou, quanto que é o tempo aí dele de folga, 8 dias, 8 dias. Luto, 8 dias por falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão, sogro. O que é ascendente? Pai, mãe do funcionário. O que é descendente? Filhos, irmãos e sogros, 8 dias. Luto, até 2 dias por falecimento de tios e cunhados.
Exercício em outro cargo municipal de provimento em comissão. Exemplo, funcionário de Arujá foi chamado para ser secretário lá em Suzano. Então ele está exercendo outro cargo. O prefeito pede para outro prefeito, né? Convocação para o serviço militar. Algum funcionário foi convocado. Júri e outros serviços obrigatórios por lei, também efetivo exercício. Desempenho de função legislativa federal, estadual, municipal. O funcionário foi eleito vereador, deputado, senador, tá? E licença especial. Licença funcionária gestante, funcionário acidentado de serviço ou atacado de doença profissional, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia ou cardiopatia grave, né, esses casos também. Missão de estudos no estrangeiro ou no território nacional, quando o afastamento tiver sido expressamente autorizado pela autoridade municipal. Isso aconteceu comigo, um professor de educação física, ele também era professor de judô e ele foi convocado para trabalhar no Mundial de Judô. Então ele ia representar o município, é uma missão, né? Missão. Então ele é liberado com autorização do prefeito, claro, e aí isso conta como efetivo exercício. Parágrafo único, computar-se-ão ainda as faltas até 3 dias, até 3 durante o mês, motivada por doença comprovada em inspeção médica. Olha o prazo. Olha aqui, ó, 3 dias, né, durante 3 faltas durante o mês, tá? Quando houver empate na classificação por antiguidade, terá preferência o funcionário de maior tempo de serviço público, de maior prole, aquele que tem mais filho, e o mais idoso, sucessivamente. Será apurado no artigo 60 o tempo e dias de exercício na classe para efeito de antiguidade. Artigo 71. Compete à seção pessoal processar as promoções, devendo afixar a lista de classificação geral pelo menos 15 dias antes da homologação pela autoridade municipal, de modo que venha a ser de conhecimento pleno de todos os interessados. E o parágrafo único da lista de classificação geral, né, caberá recurso ou impugnação do funcionário no prazo de 10 dias. Então, afixou a lista lá de promovidos, você tem 10 dias aí para questionar, né? Recurso, impugnação, por que eu não fui, tá? Certo, gente? Vamos parar aqui no capítulo 4 da transferência e da remoção, porque a garganta, ó, já não tá aguentando, né? Tá ruim o negócio, mas vamos melhorar, né? E sempre deixando aqui mensagem para você que acredite, estude, é muito bom passar nos concursos e você pode, você consegue, você é capaz, tá bom? Grande abraço, depois vem a parte 2, né? A partir do artigo aí, qual artigo que eu parei mesmo? 72, tá bom? Grande abraço, até mais.